Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui nessa noite mais do que especial que a gente recebe aqui o meu amigo Alessandri, né, que trabalha na Canserve, né, que é uma empresa de melhoria também, assim como a gente, assim como a Winners Alliance. É uma empresa de melhoria, só que focada na parte de softwares, né? Então, a gente tem uma conexão, a gente tem, por isso que eu chamei o Alessandro aqui para a gente fazer essa live, mas porque a gente foca na parte de melhoria, mas o Alessandro foca na parte de melhoria, porém com a utilização de softwares, né? Então, por isso que a gente tem essa conexão aqui, e tem tudo a ver, a gente está fazendo essa live juntos aqui, que vai ser muito bacana, tá certo? Então, não vou ficar enrolando mais aqui. Alessandro, por gentileza, se apresenta para o pessoal aí suas considerações iniciais. Vai lá. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandro Leis, trabalho na Canserve, que é uma empresa da Autodesk, com foco em manufatura digital. E agradecer aos meus amigos André e Eduardo por esse convite. Então, é uma honra conversar com todos vocês agora, né? Para falar de Maravilha. melhoria, tecnologia. Muito obrigado. A gratidão é toda nossa, Alessandra, a gratidão é toda nossa. E, Yoshida, vai lá, considerações iniciais, se apresenta para o pessoal. Bom, primeiramente, a gratidão, Alessandro, por estar prestigiando e agradecendo o nosso trabalho. Gratidão também a todos os participantes na live. E gratidão, Borgo, por estarmos juntos, né? E, bom, eu sou o Eduardo Yoshida, 18 anos de Toyota, 6 de Denso, 24 anos de Grupo Toyota, né? E junto com o Borgomoni nós temos muito conhecimento para compartilhar e permitir que todo mundo cresça, evolua, né? Tenha uma carreira brilhante. Então, a experiência vivida, né? No começo era muito mais técnica, depois passando a entender a parte de promoção de atividades, e no final, né? Caindo a ficha com a questão de pessoas, atitude das pessoas, etc., a importância disso. E por isso que agora nós estamos completos para poder realmente colaborar para o desenvolvimento das pessoas e das empresas, com certeza, né? É isso Gratidão. aí, maravilha. Gratidão, Yoshida. Gratidão, Alessandre. Eu sou André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, do desenvolvimento da inteligência emocional, da constelação familiar, da programação neurolinguística. E aí eu me tornei terapeuta. E por me tornar terapeuta, eu tive a felicidade de reencontrar o Yoshida depois de 12 anos que a gente não se via. Gratidão por isso, Borgo. E Gratidão. junto a gente está construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing com organização mais a inteligência emocional. E por que fazer essa mistura, né? Justamente porque a gente entende que a parte mais importante, né, que é o tema de hoje, né, que a gente vai falar que o foco tem que estar nas pessoas, né? O segredo está nas pessoas. Por quê? Porque na hora que a gente entende que quem vai implementar as ferramentas do Lean são as pessoas, a gente entende que essas pessoas têm as emoções, têm os anseios delas, e isso traz outras forças nesse meio que a gente está falando de implementação. Por que eu estou falando isso? Porque, é claro, as pessoas que estão lá fazendo a implementação têm os seus anseios, umas anseios galgar outros postos dentro da empresa, as outras pessoas têm a necessidade de uma atenção maior da gestão, e isso tudo vai gerando tumulto, vai gerando bagunça na nossa implementação. Por quê? Vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Na hora que a gente fala de uma implementação, existem tarefas a ser cumpridas. E aí, quando um gestor vai transmitir uma tarefa para uma pessoa, e ele simplesmente, como a gente cansa de ver nas empresas, ele simplesmente joga a tarefa e não quero saber o que aconteça, me traz o resultado, essa pessoa que está recebendo, ela pode entender diferente desse gestor. Ela pode falar, poxa, mas vai transmitir uma tarefa dessa para mim? Eu com tantos anos de empresa, eu aqui tendo essa maturidade toda dentro da empresa, Está você me vai me passar ofendendo? uma tarefa dessa que qualquer um poderia fazer, um estagiário poderia estar fazendo, e essa pessoa, quando ela recebe dessa maneira, ela está se sentindo excluída do grupo. Ela não está se sentindo pertencente ao grupo. E quem se sente excluído, essa pessoa, mais do que não fazer a atividade que ela está fazendo,
ela começa a jogar areia, começa a jogar, torcer contra a implementação. E isso é absolutamente normal, só vai variar com relação à maturidade de cada um, mas todo mundo sente dessa maneira. Por quê? Porque se essa pessoa está excluída do grupo, e esse grupo vai muito bem, significa que essa pessoa não faz falta nenhuma. E ninguém gosta de sentir que não faz falta. Agora, se o grupo vai muito mal e essa pessoa está excluída, ela vai falar: ah, tá vendo? Sentiram minha falta. Se eu tivesse fazendo parte desse grupinho aí, a história seria muito diferente. E agora vocês vão ter aqui que vir pedir o meu retorno a esse grupo, e Cadê o isso tapete vai vermelho? me dar o tapete vermelho para voltar para esse grupo. E isso faz toda a diferença. Então, modificando essa passagem de bastão e colocando as técnicas do Lean emocional para a gente poder entender como é que funciona isso, na hora do gestor passar essa atividade para a pessoa, ela faria da seguinte maneira: olha, fulano, eu estou confiando a você essa atividade, porque você tem as características A, B e C. E essas características são fundamentais para o sucesso dessa atividade. E essa atividade é extremamente importante para o sucesso do grupo como um todo. Por isso que eu confio em você e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa atividade com maestria por as suas características e por confiar demais na sua atividade. Na hora que essa pessoa recebe dessa outra maneira, ela se sente pertencente ao grupo, ela se sente valorizada. E aí, isso faz toda a diferença, porque a partir deste momento, toda atividade que ela for fazer, ela vai fazer com maestria, ela vai fazer com esmero, vai ter aquele sentimento de importância, porque ela foi valorizada nesse meio. E isso faz toda a diferença na hora de qualquer implementação, principalmente quando a gente fala de uma implementação das ferramentas do Lean. Então, eu vou aqui agora dividir a tela com vocês para a gente falar um pouquinho do nosso tema de hoje, né? Que o segredo está nas pessoas, com a presença mais do que ilustre aqui do Alessandro Leis, meu irmão, que é gerente de desenvolvimento lá na Canserve, que é uma empresa que também faz melhoria, só que ao invés da gente que faz para fora das máquinas, ele faz lá dentro da máquina, aonde tem a implementação dos softwares, né? Então, isso que é extremamente importante e por isso que a gente está junto fazendo essa live aqui. Hoje nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, uma empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que não é uma empresa de emagrecimento, e sim de autoconhecimento, mas através do autoconhecimento e mudar a minha cabeça, eu consegui fazer essa transformação grande primeiro em mim mesmo e depois conseguir impactar a vida de algumas pessoas, entre elas o Yoshida. Não é isso aí, Yoshida? Eu mesmo. Eu carregava toneladas, né, de correntes de crenças limitantes e outros problemas emocionais, né, que me atrapalhavam muito a vida. Gratidão por ter me encontrado e me ajudado a me reerguer e estar aqui pronto para ajudar você, todo mundo. Maravilha, estamos juntos. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como a Bosch, né, a Fiat, Mosaic, as últimas que a gente atendeu aqui, a Mosaic, a ZAIS, né, Mosaic é uma empresa de mineração, né, focada na mineração de potássio, que é extremamente importante para os fertilizantes aqui no Brasil. Boa parte desse potássio é importado, então, com a guerra lá da Rússia e da Ucrânia, acabou, né, virando mais, valorizando bastante essa produção que eles têm lá de fertilizante, de potássio, né, para fertilizantes. E a ZAIS, né, empresa de lentes de óculos, focada em lente de óculos aqui no Brasil, né, lente de óculos, lente de contato, que está lá em Petrópolis. A gente esteve lá fazendo um trabalho muito bacana com eles, né? Mundialmente, a ZAIS faz muitas outras coisas, tem câmera fotográfica, tem equipamento médico, né? Mas aqui no Brasil, focado em lentes. Mas o mais importante dessa tela aqui é que existem também a Rumo, né? Também cliente recente, né? A Rumo, empresa de logística focada em ferrovias, né? Mas o mais importante dessa tela aqui é a gente entender que qualquer empresa que tenha processo, a gente consegue implementar ferramentas do Lean.
porque a gente tem mais diversas aqui, né? Por exemplo, a Itaú, né? O Banco Itaú tem uma parte de desenvolvimento de melhoria contínua também, e a gente, uma empresa de serviço, a gente fez junto com eles também implementação de melhorias, né? A parte, né, de automotivo, mas também lentes de contato, fertilizantes, né? Empresa de mineração ou de logística, qualquer lugar é possível a gente implementar o Lean Manufacturing. Então, no nosso tema de hoje, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer alguma mudança, né, encontramos muitas barreiras, principalmente quando a mudança é na cabeça, né? Aí a gente encontra muitos e muitas barreiras na nossa frente, porque as pessoas não estão acostumadas, não é um lugar comum para elas fazer mudanças, mas a gente precisa e consegue, com certeza, quebrar essas barreiras. Então, como agir para quebrar essas barreiras que impedem a gente de estar melhorando sempre? Como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, né, a gente tem que criar um ambiente onde as pessoas estejam, né, à vontade para falar os problemas, porque a hora que a gente tem a oportunidade da melhoria contínua é onde a gente tem os nossos problemas, quando a gente enxerga os nossos problemas. Então, criar um ambiente com comunicação aberta, onde as pessoas possam realmente falar, olha, eu tenho isso de bom, aquilo outro de bom, mas ali eu preciso de uma ajuda, preciso ajuda de um, preciso ajuda de outro, e isso é extremamente importante, onde a gente tem a comunicação aberta, que as pessoas tenham a liberdade de apresentar as ideias novas, né? Porque é onde a gente pune aquele que erra, a gente também corta, mata a ideia nova, mata a inovação. E isso é extremamente importante a gente ter aberto, né? Muito claro na nossa cabeça. A gente não pode, não deve nunca punir aquele que erra, porque está matando também a inovação. Se a gente pune quem erra, a gente coloca todo mundo na zona de conforto, que é onde ninguém erra, tá certo? E aí depois utilizar o desafio para o estímulo do crescimento da equipe através da melhoria diária, né? Todo dia está fazendo alguma coisa diferente, podendo ser mais eficiente, podendo ser melhor. O que a gente consegue fazer para ser melhor cada dia? E depois disso, fazer a melhoria de cada dia tem que ter a importante para quem está fazendo a implementação. Porque quem faz a implementação tem que entender que é importante para ele, não é importante só para a empresa, não é importante para o gerente, para o diretor, para o presidente, tem que ser importante para ele, porque se for só importante para o diretor, para a empresa e para o gerente, ele vai fazer enquanto o diretor, o gerente está olhando. Na hora que eles viram as costas, que é a grande maioria do tempo, ainda mais hoje, está todo mundo online aí, as pessoas viraram as costas, ele vai fazer o que é importante para ele, que é a prioridade dele. Então, tem que existir propósito em cada ação das pessoas. E aí sim, com a comunicação aberta, o desafio diário e o propósito claro, vamos transformando o mindset. E é claro que isso que é o grande segredo, porque o grande segredo são as pessoas. E na hora que a gente fala das pessoas, a gente tem que falar de cada indivíduo, ser importante para cada indivíduo. E aí é claro que eu vou perguntar para vocês se essa apresentação faz sentido para vocês, quais são as expectativas de vocês para a live de hoje. E coloca aqui no chat para mim, escreve aqui no chat para mim quais as expectativas, o que vocês esperam dessa live de hoje, quais são as expectativas para a gente estar discutindo aqui nessa live de hoje, para tornar essa live cada vez mais interativa com vocês, melhor para vocês e melhor para a gente também, cada vez melhor. E lembrando que a gente vai estar aqui nessa série de lives até o dia 9, né? Até a próxima sexta-feira, dia 9, porque no dia 10 a gente tem o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito, e você tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa estar inscrito. Alguns aqui eu já sei que estão inscritos, mas se você ainda não fez a sua inscrição, tá aí o link no chat para vocês. Clica lá, vocês vão ser direcionados para a nossa landing page, que lá você vai ter mais informações sobre como que vai ser esse dia de workshop que a gente vai fazer no próximo dia 10, que vai ser das 9 da manhã às 13 horas, e lá você tem informação das nossas 4 dinâmicas, né, que são 2 focadas na parte técnica, misturando a parte emocional,
que você vai ter a noção, né, muito claro como é que é o impacto do 5S dentro de um processo, quanto que isso melhora o nosso processo, depois do trabalho padrão com o processo, quanto que isso impacta, quanto isso melhora o nosso processo, e depois a gente vai fazer mais uma parte emocional para a gente cuidar da nossa parte interna, porque a gente só transborda aquilo que está dentro da gente, e se a gente tiver com coisas não muito positivas dentro da gente, a gente vai transbordar coisas da mesma maneira, e se a gente estiver muito bem com a gente vai transbordar coisas boas, e depois eu vou fazer uma constelação familiar com alguém que tiver com alguma coisa que incomoda, que alguma coisa que não está muito bem com a pessoa, eu vou escolher alguém aleatoriamente lá na plateia que queira fazer a constelação com a gente vai fazer e vai transformar essa pessoa, como a gente já fez algumas vezes nos nossos workshops, e aí vocês vão ver o quanto que impacta, né, a parte emocional, a gente fazer uma ressignificação daquilo que a gente carrega lá atrás de muito tempo, que a gente não sabe nem o que está incomodando a gente. Então, para vocês que já estão inscritos, pega esse link e manda para os amigos, que vai ser extremamente importante para mais pessoas, a gente poder impactar mais pessoas ainda. Quem está inscrito, nossa imensa gratidão, acompanha a gente nessa série de lives, que é muito bacana, muito importante esse aquecimento para o workshop, tá certo? Então, a partir de agora, eu fico com vocês aqui no chat, esperando as suas perguntas, as suas colocações, o que vocês querem dessa live, e a gente vai trazendo aqui para o Yoshida e para o Alessandro responder, tá certo? Então, a partir de agora, Yoshida, está contigo, vai lá. Gratidão pela introdução, Borgomoni. Gratidão, Alessandro, e gratidão a todos presentes na live. Bom, o tema se trata de nós realmente termos sucesso, vencermos, sermos eficientes, né, com um propósito, evoluirmos. Mas quando nós começamos a carreira, né, eu particularmente na Toyota comecei na área primeiro processo, né, depois fui para a ferramentaria, passei 3 anos na ferramentaria da Toyota no Japão. Nessa época menos madura, né, da minha jornada, eu me preocupava muito com o aspecto técnico. Depois tive que aprender os aspectos de promoção de atividade, né, e depois, né, que a emoção, né, faz toda a diferença nesse processo. Então, nós hoje estamos com o Alessandro falando, né, de ferramentas para alta produtividade, alta eficiência, evitar retrabalho em molde, porque dentro dos produtos, né, e serviços da Canservice, nós temos um software maravilhoso, vou chamar de um super avião ou super carro, né, porém, né, nós vamos falar do fator humano e quanto que ele pode impactar para esse carro ou esse avião voar de verdade, ou, né, ele pode passar por várias turbulências e não gerar o resultado potencial que existe, né? Então, eu lembro que quando eu estava lá nos meus treinamentos na Toyota no Japão, que eu podia fazer algo ou com 2 cliques de mouse, ou até com 20 cliques de mouse, fazer o mesmo modelamento. Então, se eu não estou preparado tecnicamente, eu posso cometer esses equívocos. E todo software que nós usamos, ele otimiza a rotina, otimiza o resultado, mas se a forma que eu penso, a atitude que eu tenho não for adequada, né, eu posso fazer esse carro capotar ou esse avião cair no chão, né? Então, vamos conversar sobre isso, Alessandro? Vamos sim. Antes, quero agradecer, eu chamei o Eduardo e o André para fazer uma palestra. Na verdade, um tema lá, eu organizei um encontro de usuários do software Moldflow, que foi feito no Senai Maria Mato, faz uns 15 dias, né? E um dos palestrantes foi a Winners, né? O André palestrou. Foi uma palestra de maior sucesso, viu, o André, Eduardo? Todo mundo depois veio pedir o Gratidão. contato de vocês, querer adquirir o livro, porque era um público do plástico, né? Então tinha empresa do segmento eletroeletrônico, automotivo, tinha vários segmentos. Só que a palestra do Lima, emocional, né, a palestra de vocês, doeu em todos, né? Todos perguntaram depois, mas você deu o perfil da minha empresa para o André? Não, não tem. Toda empresa é igual, né? Só muda o endereço. Então, essa cultura dentro da empresa, a gente precisa mudar, né? E eu creio muito que é com treinamentos, né? Treinar pessoas, né? Que a parte técnica a gente carrega do Senai ou da
da faculdade, né? Mas a parte emocional precisa realmente de treino, né? E em relação ao software, Eduardo, a maior dificuldade assim que eu encontro, na verdade, eu comecei em 99 nessa área de projetos, né? De engenharia, de softwares. Eu sempre fui muito entusiasta, né? Então, naquela época, meu pai é um grande projetista de moldes e ferramentas, Nossa, e aí ele parabéns, parabéns. trabalhava na Arno na época, e a Arno estava lá implementando isso em 95, acho, o AutoCAD. Era a sensação do momento, né? E aí meu pai, com muito interesse, ele conseguiu aprender o AutoCAD, mas muitos projetistas maravilhosos, bons, não conseguiu fazer a transição de tecnologia. Olha que coisa triste, né? Mindset, Não, né? exatamente. Não, eles ficaram criticando a ferramenta que ia poder dar para eles velocidade, né? Ia poder melhorar o trabalho deles. Não, eles queriam Liberdade de criar ficar, melhor, com mais facilidade, queriam né? ficar de pé na prancheta com toda aquela dor nas pernas, né? Dor nos braços, com toda aquela do que ficar sentado no Sim, sim, eu projetando. já projetei no Tecnígrafo também, sei como é. E aí meu pai conseguiu fazer essa mudança. E a outra grande mudança foi de 99 para 2000, que aí o AutoCAD passou de ser 2D para virar 3D, né? CADs em 3D. Novamente, vários projetistas Ah, incríveis, e wireframe, tecnicamente. depois superfície, depois sólido, né? Tem essa evolução também. Exatamente. Também não conseguiu fazer essa mudança, essa jornada. Porque, igual vocês falam, né, o mindset não muda, né, não gira, não acompanha. E eles, os melhores, né, não eram que eram Tem um ruins, eram os problema de melhores. ego, né? Exatamente. E hoje, há 22 anos depois, uma das minhas dificuldades de vender um software ou do Moldflow, que faz a parte de simulação de injeção para prever defeitos em peças plásticas, ou de um software de programação CAN, né, para programar uma máquina 5 eixos, um torno, enfim, ainda continua sendo o mindset. Incrível, né? Então, incrível. Eles acreditam ainda que fazer na mão a programação na máquina é mais rápido e mais confiável do que você fazer num software CNC. Sim, sim. Mas E, ao, hoje, me... assim, desculpa, e, Eduardo, pode falar. e ao mesmo tempo, né, quando nós falamos de CAN, se eu, mesmo tendo essa ferramenta que é altamente automatizada, né, que otimizada, se eu também conhecer bem, né, de usinagem, né, parte de desbaste, depois acabamento, que a diferença de avanço é diferente, não sei o quê, eu posso criar combinações, né, de usar a tecnologia automática com o pensamento e estratégia de usinagem para otimizar, mesmo com essa ferramenta, ainda ganhar mais uns 50% de produtividade aí, né? Perfeito. Eu falo para eles o seguinte: não precisa ter medo, é uma calculadora que eu estou te dando. Só sabe usar a calculadora quem conhece as operações matemáticas, né? Então, você vai melhorar o seu trabalho, né? Mas ainda assim, tem essa barreira. O que a gente começa a perceber nas empresas menores é que o dono ainda não tem uma diretoria, né? Ainda é uma empresa de dono, né? Ele quer a mudança. Ele percebe, porque dói para ele ver uma máquina parada, que vale milhões, e ter ali um programador parando a máquina para poder fazer essa programação. Ou ele gastar muito tempo na construção do molde e perder muito tempo no tryout. Então ele sente uma dor. Muito retrabalho, né, depois, né? Exato, só que ele não consegue transmitir essa dor para os funcionários. Então, a maior preocupação dos funcionários nessa área de tecnologia é de perder o posto de trabalho. Ele acha que o software vai substituir ele. Então, ele joga contra, né? Então, hoje, ser vendedor é bem difícil, você tem que conciliar o que o dono quer, o que o funcionário quer, o que o cliente dele quer. Você acaba fazendo um estudo de caso para todos e falando, olha como é bom para todo mundo.
Porque eu lembro que até durante meu treinamento de 3 anos na ferramentaria da Toyota no Japão, pegar uma pessoa sem experiência, cadista, né, e especialista em CAN, simplesmente podia não ser tão bom como resultado geral para a empresa. Então, o que que eles foram muito, o insight deles foi tão forte que foi o seguinte, na ferramentaria que tinha 1.300 pessoas, né, selecionaram umas 30, 40 pessoas, ferramenteiros de ajuste de ferramentas, no caso eram estampados, colocamos, né, essas 40 pessoas dentro da área de CAD e CAM para modelar com o pensamento. Como essa pessoa sofreu ajustando, então ela vai, né, se esforçar, mesmo tendo a dificuldade tecnológica de aprender a operar o CAD, né, era um CAD ainda de wireframe bem difícil de usar, que ele ia se preocupar em gerar menos retrabalho, menos sofrimento para quem ajusta o ferramental. Então, essas maestrias, né, entender que a experiência das pessoas e o sentimento das pessoas vai ajudar no resultado, foi um processo importante. E no Ocidente é difícil acontecer isso, né, porque o jovem especialista em modelar, alguns são gênios, tem a arrogância de achar que conhecimento ele já tem tudo, né? Na verdade, tem que conversar com as outras pessoas, porque CAD também, principalmente CAD e CAM, você trabalha sozinho na sua workstation, né? E o pessoal esquece de conversar com o cara que vai ajustar, com o cara que vai usar a ferramenta, com o engenheiro que projetou, né? Com o pessoal da qualidade, e a gente vai perdendo todas as oportunidades de realmente usar, né, no máximo potencial as ferramentas que a gente tem hoje, né? Eu achei fantástico ontem no bate-papo de ontem. Eu esqueci o nome dele, é Michael, né? Michael. Sim, sim, o Michael Carimata, lá do Que México, ele né? é da área de vendas, mas ele resolveu colocar o sapato de segurança com bico de aço, o uniforme, e descer na fábrica para entender os processos da fábrica que atrapalhavam a venda dele, né? Então, acho que se você se colocar no lugar do outro, é fantástico isso, né? Tem que ser isso, né? Então, aquele rapazinho que fazia só o ajuste do molde, você dá uma oportunidade dele projetar num CAD, ele vai ter o maior cuidado para projetar, para não dar trabalho, né? E ele vai ainda ser grato pela oportunidade de poder sair do chão de fábrica e trabalhar. Então, acho que a gente está perdendo essa conexão hoje nas fábricas, né? Acho que o pessoal da Uhum. engenharia tem que descer mais no chão de fábrica e não lá no pé da máquina, conversar com o operador, conversar com o pessoal da qualidade. Sim, sim. Tem que ter essa mudança, com certeza. E É, aí torna até mais fácil para você vender, né, Alessandro? Na hora que você coloca que está melhorando, né, que está tornando mais fácil o dia a dia daquela pessoa que está lá na operação, que está lá fazendo a atividade, né? Na hora que isso se torna importante para a pessoa que está lá no dia a dia, porque melhora a atividade do dia a dia dela, aí sim, como a gente colocou aqui, né, aí sim vai realmente ser importante. E as pessoas que acabam não entendendo isso, né? Como você deu o exemplo do seu pai, das pessoas que estavam lá no passado, que não conseguiram fazer essa mudança, né? Mudar a cabeça de verdade, é porque não, na verdade é porque não enxergaram que aquilo era importante para elas. Né? Na verdade, estavam enxergando que aquilo ia não matar o perceberam isso. emprego, né? Ia acabar com o emprego deles, ia acabar com a atividade deles do dia a dia, né? E então isso que acaba tolhindo, né? Acaba cortando o desenvolvimento, né? São aquelas histórias lá do dono da fábrica de vela que impedia a entrada da eletricidade na cidade porque ia acabar com a fábrica dele, né? E na verdade não, né? Hoje a gente não tem a menor necessidade de utilizar uma vela, mas a gente continua utilizando por anseios religiosos, entendendo que a gente está acendendo luzes, né? E isso é apenas uma questão de mudança de olhar de uma mesma coisa. Certo, Alessandro? É isso aí, Yoshida? Certíssimo. Sim, perfeito. E Isso hoje a aí. gente está passando por uma nova revolução, eu acredito, tecnológica, que muitos chamam de 4.0, manufatura digital, digital twin, né? E todo mundo se preparando para isso, né? Mas
ainda eu acredito que a gente ainda tem pouco investimento ainda em treinamento, em máquina, então a gente está longe ainda dessa revolução que está acontecendo no mundo, mas a gente ainda precisa aprender a integrar as pessoas e os processos, né? Sim, E sim. por que que eu falo isso hoje, né? A gente tem hoje um software chamado Volt, que é uma tecnologia que ajuda a gerenciar os projetos. E o que a gente percebe hoje nas fábricas é silos, né? Então, tem o pessoal da ferramentaria que não conversa com o pessoal da engenharia de produto, que não conversa com o pessoal da qualidade, que não conversa com compras, e cada um tem a sua informação, não compartilha com ninguém, né? Nem a vantagem competitiva, né? Exatamente. Só que aí, na hora que dá errado, todo mundo põe a culpa ou no projeto, ou no material, ou na engenharia, enfim, fica essa briga toda, né? Então, para a gente enfrentar essa nova revolução que está acontecendo agora de transformação, tem que conectar as pessoas e os processos, né? Então, é mais outra briga, é outra mudança de mindset, Sim, né? Então, há 20 anos atrás, a gente estava discutindo se o software funcionava ou não, se o cálculo estava... Ainda a gente encontra pessoas duvidando dos cálculos, mas a gente está numa outra briga agora, nesse momento, né? Que é integrar todos esses softwares com a fábrica e com as pessoas. E é, se vocês falaram um negócio muito importante, né? Se você não fizer o seu colaborador se sentir importante, que ele está participando de algo importante e que aquilo que ele está fazendo é importante, não tem jeito de ganhar essa briga, né? Porque cada um sempre vai puxar para o seu lado, né? Para a sua isso. dor. Você não consegue enxergar um todo. E esse sentimento, né, de mudar isso eu não estou só empilhando tijolo, eu estou construindo algo maior. Então, propósito, né? E outra, né, é fazer todo mundo perceber que o conhecimento do Yoshida, conhecimento do André, cada um tem um conhecimento. Aqui na sala somos 12 pessoas, e 12, 20 pessoas, 40 pessoas, vamos dizer 40 pessoas. Cada um tem um conhecimento. Se nós formos capazes, né, de confiarmos uns nos outros e compartilharmos cada um o seu conhecimento, somos 40 pessoas com 40 conhecimentos, diferente de tínhamos só 40 conhecimentos. Só que a hora que eu combino o trabalho de todas as pessoas de forma a gerar um resultado, né? Não importa se eu estou de férias, estou cansado, etc., o time consegue, com maestria, com todo esse conhecimento, cada um com os 40 conhecimentos, consegue resolver o que precisa, consegue, né, se esforçar e se desafiar e aprender mais 10, 20 conhecimentos, né, para ser compartilhado dentro do grupo. Então, é um negócio que nem explosão de bomba atômica, que entra numa reação em cadeia e explode, né? E hoje a gente está, né, com esse minha vantagem competitiva, essas coisas, né, que é fator humano, o medo de não pertencer, o medo de ser desligado ou qualquer coisa, a gente está criando, né, a cultura do medo que impede a gente ter essa mágica do sucesso, do crescimento do país, etc. Né? Né? Eu trabalhava numa metalúrgica que fornecia para a Yamaha e para a Honda, né? E o que mais me impactou assim foi uma visita da Yamaha. Veio um dos presidentes do Brasil da Yamaha visitar a fábrica. Então, todo mundo pensou que vamos deixar a fábrica bonita, né? Pinta o chão, corta a O grama, famoso 5S porque vem visita, né? Por favor, né? né? Faz os Gemba, faz a gestão visual, vamos deixar a fábrica bonita, né? Só que aí ele desceu no pátio e todo mundo seguindo ele, né? Não sei o quê, ele fez assim com a mão para deixar ele respirar um pouco. Ele entrou no banheiro e aí depois ele saiu e foi conversar com a moça da faxina, né? Com a prestadora de serviço. E aí depois ele subiu no refeitório lá para saber como que era o refeitório e conversar com eles para saber se eles gostavam de trabalhar lá. Então ele não queria ver se estava pintadinho, se ele queria Que saber se tipo as de máquina que pessoas... tem, né? Nada disso.
Ele queria aumentar a participação de negócio na empresa, mas ele queria saber se as pessoas que trabalhavam lá eram felizes, se Nossa, gostava de fantástico. trabalhar lá. Então, ele Fantástico. quebrou a visita, né? Quebrou o que vocês armaram como visita, mas na verdade ele estava vendo lá coisas muito mais importantes do que um chão pintadinho, do que um, um fake de 5S, né? Aquele famoso 5S para inglês ver, né? Só para dizer que está bonitinho, e principalmente ele foi lá entender se a empresa estava fazendo a verdadeira razão de existir, né? Que é tornar a vida das pessoas, que pelo menos das pessoas que trabalham ali, um pouco melhor. Isso é fantástico, esse é um conhecimento, assim, é uma aula que a gente está tendo aqui, fantástico. Gratidão, Alessandro, estamos juntos. E eu vou lembrando aqui que no próximo dia 10, né, dia 10, sem ser o sábado agora, o próximo, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, um workshop totalmente gratuito, e você ainda tem um direito a um certificado de participação, mas para estar junto com a gente precisa fazer a inscrição. Então tem o link aí para vocês, acabei de colocar no chat mais uma vez. Quem ainda não está inscrito, clica lá, você vai ser direcionado para a nossa landing page lá, com nome, e-mail, telefone, muito simples, muito rápido. Você está inscrito no nosso workshop, e aí você vai estar junto com a gente do dia 10, das 9 da manhã às 13 horas, onde a gente vai fazer aquelas 4 dinâmicas, duas totalmente emocionais, mas 2 técnicas misturando a parte emocional, que é uma amostra, né, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Então, quem já está inscrito, pega o link, manda para os amigos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá certo? Então, eu vou ler um pouquinho o chat aqui, a Andrea colocou, e o desenvolvimento da empresa também se baseia o papo também se baseia na mudança emocional do profissional ou não? Essa, Yoshida, e aí, o que você acha? Sim ou não? Sim. Por exemplo, Yoshida, na época ruim, né, que estava mal, eu estava tão mal que chegava na empresa, ó dia, ó dor, o que eu estou fazendo aqui? Como é que uma pessoa desse jeito vai produzir alguma coisa? Então, 8 da manhã, eu já estava pensando a hora que eu tinha que sair e quanto tempo eu ia ter que continuar lá sofrendo, né? Então, você se sentir bem, sentir que tem um propósito, sentir que precisa fazer algo, e não porque eu sou obrigado, né? E não ser um martírio, faz toda a diferença. Aí, extremamente importante. E a Andrea me lembrou uma coisa importante. Explica o 5S. A gente fica falando de 5S aqui, o Techniquez, né? Bom, Sim, nem sim. todo mundo sabe. Vai lá. Bom, então, existe o 5S, as 5 palavras, etc., né? Mas eu vou explicar de uma maneira diferente. Pegar sempre no mesmo lugar, processar sempre na mesma condição, na mesma sequência, né? E entregar, né, sempre no mesmo lugar, né? Então, eu peguei de um lado, processei e entreguei do outro lado. Então, isso é padronização. Mas para conseguir pegar sempre no mesmo lugar, eu preciso estar bem organizado, né? Não ter coisas a mais que me atrapalham. Está muito claro que a regra é coloca nesse lugar e sempre vai estar na hora que precisa nesse lugar. Então, ter essa marca de que é esse lugar e ter sempre no mesmo lugar é fazer, né, a ordenação. Eu segreguei o que não precisava, ordenei e está ali, né, mantenho limpo para poder ter condição de trabalho adequada, né, e criei, né, uma condição padrão de trabalho. Então, isso é 5S. Quando eu penso 5S, só segregar, etc., eu não conecto com, eu vou pegar sempre nesse lugar, né, perceber que se tiver errado, eu não consigo, tá errado, e por isso eu consigo fazer gestão, consigo treinar alguém para pegar sempre no mesmo lugar, né? E consigo ter certeza, né? Pensei que esse lugar é um lugar seguro, estou garantindo a segurança, né? Tá seguro e limpo, então, porque tá limpo, limpeza não é porque é vir visita, né? É para garantir a qualidade da peça, para garantir a certeza de montar de forma adequada e sempre na mesma condição, né? Então, quando eu começo a sair dos nomes, né, dos S's,
e conectar com os resultados que nós precisamos, certeza da entrega, né? Para eu ter certeza da entrega, eu tenho que pegar sempre na mesma condição, na hora certa, na condição certa. Produzir na condição certa e não vai faltar peça para eu montar, né? Entregar no lugar certo, ninguém vai estragar e ninguém vai se machucar com isso, né? Então, o 5S de verdade é esse aí que conecta com resultado, conecta com crescimento, conecta com segurança, qualidade de entrega e ainda custo controlado, né? Opa, bom É conceito. um jeito de falar diferente, mas 5S com propósito, né? É muito interessante o que você colocou, Eduardo, muito inteligente, porque aqui no Brasil a gente limitou o 5S com limpeza, né? E Vem visita, vai me auditar, vai me canetar, né? vai limpar, é. E O auditor, perdão, né? você ligou o 5S muito legal ao processo, né? Então, Sim. se tem uma entrada do material, processamento e saída, eu aplico 5S ao meu processo. É Sim. isso aí. Muito bem E, pensado. inclusive, usando o CAD, né? Eu vou receber um trabalho, eu vou processar numa condição eficiente de alto rendimento, né? E entregar na condição adequada, na hora certa para quem precisa continuar esse processo, né? No caso, usinar, depois montar a ferramenta e assim por diante, né? Então, entender que esse processo tem que fluir de forma constante e eficiente, né? Tudo isso precisa do 5S junto com a padronização e principalmente o pessoal com o sentimento de fazer andar certo esse negócio, né? É isso aí. Agora, dando só mais uma pitadinha aí, né? 5S. 5S é uma ferramenta de gestão para evidenciar problema. Vamos traduzir essa história de novo, para ficar mais fácil, né? Para que faz 5S? Para que deixa limpinho, bonitinho? É só para deixar bonitinho, né? É só para ver. Claro que não. Se eu tenho uma máquina que está cheia de óleo em volta, cheia de graxa em volta, como que eu vou ver que está pingando o óleo da máquina lá? Não vai ver. E aí o que acontece, né? Se a máquina era feita para produzir 5 por hora, 50 por hora, e aí ela passa uma hora, produz 49, aí depois passa outra hora, produz 48. Aí o supervisor chega lá e fala: senta o pau, não tem problema, vai que vai. Né? O importante é entregar, né? O pessoal está esperando a peça lá, entrega, vamos que vamos, são só duas, vai que vai. Né? Aí 47, 46, de repente a máquina quebra. E por que a máquina pode quebrar? Justamente porque estava pingando óleo. Estava pingando óleo, estava pingando aquele óleo de lubrificação ou óleo de resfriamento, e aí pingou, esvaziou o óleo todo, e aí queima o motor, a máquina quebra. Queima uma transmissão, a máquina Ou, quebra. E o que acontece, né? Por se a máquina tivesse limpinha, ninguém tivesse, não tivesse aquele monte de graxa, aquele monte de óleo em volta da máquina, aí ia ser muito mais fácil, né, de evidenciar um problema, a pessoa conseguir enxergar aquele vazamentozinho. Ao invés disso, a coisa foi andando, e ao invés de trocar uma borrachinha lá, né, que pode estar gerando esse vazamento, vai ter que trocar um motor, vai ter que parar a máquina e trocar uma ou transmissão, a transmissão o inteira, que né? seria uma manutenção de 5, 10 minutos, vão levar horas e horas de máquina parada, Às um vezes custo meses, né? altíssimo, às vezes meses, né? Se não tiver uma pronta Backup, né? reposição desse equipamento, aí é meses e muito tempo para uma manutenção muito grave de uma troca de motor, uma troca de transmissão. Então, 5S, ferramenta de gestão para evidenciar problema. Certo, Yoshida? Certo, Alessandro? E exatamente, né? E as pessoas, se não enxergam o problema, né? E não têm atitude, é impossível resolver problema. Então, a empresa, em vez de crescer, né, e ir progredindo e evoluindo, ela involui, né, entra na espiral negativa até quebrar, né? Então, importantíssimo, né, ter consciência, mudar a atitude, e isso transforma as empresas, né? E é aquilo que a gente diz, é o custo Brasil, não sei o quê. Existe realmente esse problema, porém, né, tem muita coisa que nós podemos fazer em casa para realmente o resultado vir, né, e depois pleitear a mudança do custo Brasil, né? Aí, ó, agora emperrou aqui, toda a lição de casa eu já fiz, né? Esses dias eu fui trabalhar com a minha esposa em Caçapava, ela vende óleo de usinagem, André e Eduardo, ela Líquido trabalha no refrigerante, hospital, né? gente.
E eu não sabia, então ela acabou me ensinando o 5S na prática, porque a gente foi visitar algumas fábricas, né? A fábrica tinha 30 máquinas de usinagem. Então, ela tem um trabalho cuidadoso de pH do óleo e refração para saber quanto está de água e quanto está de óleo. E aí ela me deu uma aula, porque tinha máquina que estava com refração abaixo de 5. Então, ela falava assim, refração abaixo de 5, isso consome mais ferramenta, porque tem mais água no óleo. pH abaixo de 7, pode ser que tenha bactéria no óleo e dê dermatite no funcionário, no operador. E aí ela rodou a máquina, viu se tinha vazamento ou não, e tudo isso no relatório. Ela marcava esse relatório, porque ela depois entregava para o chefe, lá para o dono. Então ela falava assim, ó, essa máquina está com vazamento, precisa colocar mais óleo, e ela está contaminada com cavaco, precisa ir lá atrás e passar uma peneirinha ou um aspirador e tirar o cavaco, porque sua máquina está oxidando, porque você está colocando mais água do que óleo. E aí ela me deu uma lição, né? Preencher um relatório, entrega para o dono, para ele cuidar das máquinas dele. Então, ele vai aumentar a eficiência de corte, né? Mantendo o óleo saudável, mantendo a máquina limpa em volta, né? De vazamento de óleo, de cavaco. Foi uma aula que ela me deu. E não óleo no chão também vai evitar algum acidente. É tudo, tudo. Então, na verdade, não é só limpeza, né? É cuidar do processo todo. É isso Inclusive, aí. Só que tem uma história na... Oh, perdão, por favor. isso só vai acontecer de verdade quando as pessoas que estão no processo estão com o mindset, aquilo é importante para ela, né? Se tanto faz, se está lá fazendo o que está fazendo, aqui olha no chão, aqui fica medindo esse pH aí, coisa toda, vamos que vamos, né? E isso transforma o processo num processo extremamente perigoso, danoso, porque vai perder máquina, né? Vai danificar mais as ferramentas, vai danificar mais a máquina, a peça que for produzida não vai ser produzida com a qualidade que necessita, e aí só Entrega na hora que certa. não vai entregar na hora Mas, certa, vai, né, vai dar problema assim, lá em quem está uma recebendo notícia, essa peça, e é um uma problema. notícia boa, né? Isso foi semana passada. Essa semana ela foi de novo, e aí ela voltou, faz pouco tempo que ela chegou, toda feliz, porque tudo que ela tinha recomendado, eles fizeram. Então, estava outra fábrica. O odor do óleo não estava cheirando mal, né? Não estava com odor forte, as máquinas estavam já com óleo ideal para não gastar ferramenta, consertaram o vazamento, limparam os cavacos para o óleo poder respirar. Então, ela falou, caramba, eu devo ser muito boa, porque tudo que eu recomendei, eles fizeram. Mas sabe qual que foi o ponto, Alessandro? Que é o processo de melhorar o mindset das pessoas. Foi. Eu acho que Fazer é o jeito de perceber. passar, né? Então, como ela fez perceber, né, todos os impactos, né? Problema de saúde, problema de segurança, problema de envelhecimento e custo, né? Problema de rendimento inadequado. Então, quando a pessoa se convenceu através de fizeram ela perceber, o problema agora existe. É. Agora cabe a mim resolver. Tem gente que mesmo assim teima em não resolver. Isso aí já é um problema de mindset, de atitude, né? De ego, né? Talvez. Né? E isso pode matar a minha empresa. Então, quando você consegue, né, transcender o meu orgulho ferido, etc., aí a gente consegue evoluir. E graças a Deus tem gente que faz esse trabalho bem feito e faz as pessoas perceberem, né? O impacto do custo, o impacto das pessoas, etc. Quando a gente só diz, se eu pegar aqui está errado, não serve para nada, é para pessoa se sensibilizar e começar a agir. Mas fazer de forma explicando os porquês, aí sensibiliza e começa a funcionar. Então, essa capacidade tem que começar a desenvolver em todas as pessoas. Aí sim nós vamos evoluir. E isso não é mérito, né? Ou só qualidade que o Japão consegue, por isso que começa a funcionar lá. Nós vamos produzir isso aqui através do fazer perceber também. É querer fazer. É. E que parabéns a sua esposa e muito legal, né?
A gente conseguir evoluir, transcender e continuar fazendo isso aí. Eu até fiquei meio bravo com ela, porque eu queria falar de software, de usinagem, não sei o que. Ela, não, a gente tem que passar máquina por máquina, ver como está funcionando, como que o óleo está. O E ela básico quer primeiro, né? e ela falava com cada operador, explicando, olha, se o pH tá ruim, pode atacar a pele, precisa estar limpa aqui em volta do cavalo. Ela foi falando, anotando e entregou o relatório lá para o chefe explicando tudo. E hoje a fábrica mudou. Quer dizer, ela me deu mais uma lição aí. Que beleza. E que provavelmente ela não reportou, mas pergunta para ela se quando ela passou na fábrica, os operadores estavam contentes e sorrindo para ela, felizes, né? Ah, sim, todos. Eu fui Emo- junto da semana Emocionante passada. isso, né, Alessandro? Todo mundo agradece até o cuidado que ela tem com eles, né? Porque ele ter uma infecção na pele, alguma coisa assim, né? Então é todo um cuidado, né? Não é só com a máquina. Sim, sim. É isso aí. Então, Porque ninguém essa é quer a... ficar afastado, recebendo dinheiro, doente, né? É muito melhor eu trabalhar, estar feliz, a empresa está crescendo e eu cresço com ela, né? É isso. Sim. Por favor, Borgo. Não, essa é a grande diferença, né? Na hora que a gente impõe alguma coisa ou explica o que é, né? E na hora que a pessoa que está lá do outro lado recebe isso como uma melhoria para ela, ou seja, o operador é claro que não quer ter problema de pele, não quer ter uma dermatite. É claro que ele não quer. Então ele vai Não lá quer se e vai acidentar, trocar o né? óleo, não vai querer se acidentar, e vai lá e vai trocar o óleo. Para o dono da fábrica, ele não está enxergando aquilo como só um custo adicional de ter que comprar um óleo novo e trocar lá. Ele está enxergando como uma redução, porque vai consumir menos ferramenta, vai Ferramenta. tornar a máquina mais eficiente, o processo dele mais eficiente. Então, fazer a pessoa perceber que aquilo é importante para ela, as coisas funcionam. Aí sim, na próxima visita ela foi lá, o operador agradeceu, o dono da fábrica agradeceu, porque está todo mundo recebendo o benefício daquele investimento que acabou fazendo, teve que fazer lá, comprando óleo, trocando óleo, parando a máquina para fazer essa manutenção. Isso é que é o importante. Na hora que a pessoa entende que é importante para ela, aí as coisas fluem, aí existe propósito no que está fazendo Sim. e o processo continua de uma maneira muito mais eficiente. Certo, E Alessandro? Acho que dá para... uma Por coisa que favor, ela me Lê. chamou a atenção, que eu nunca tinha percebido isso, é um olhar diferenciado. Quando ela entra na fábrica, ela falou, tá vendo? Tem um odor ruim, cheiro de bactéria. Então, ela sempre fala, você quer receber seu cliente com esse cheiro na fábrica, com esse odor, né? De óleo com bactéria, ou você quer receber ele numa fábrica, né? Então, dói no bolso do dono também, né? Sim, sim. E no fundo, né, Alessandro, é respeito, né? Respeito, né, pela pessoa que vai chegar num lugar que está fedendo, né, vou usar essa palavra. Respeito, né, com a pessoa para ela não adoecer, né? Respeito, né, com o valor, né, energia elétrica, tudo que está sendo gasto, né, que está impactando, né, no, na sustentabilidade do mundo, né? Então, palavra que está conectada diretamente com esse fazer, perceber, pertencimento, etc., cada um de se beneficiar, né? É respeito, né? Quando a gente começa a respeitar, né, respeitar o meio ambiente, respeitar as pessoas, etc., aí começa tudo a funcionar e o processo que a gente precisa que aconteça, começa a acontecer de verdade, né? É isso aí. Por isso que o segredo, né, o tema de hoje, o segredo está sempre nas pessoas. Quando as pessoas entendem o que é o processo de verdade, entende a função dela naquela atividade e não está lá só operando máquina, fazendo para sair peça, não está lá só supervisionando as máquinas para a produção continuar, e sim entendendo que aquele processo é importante para as pessoas que estão ali trabalhando, é importante para os clientes que vão receber a peça, é importante para o dono da fábrica, que tem que continuar financeiramente muito bem, para poder garantir o emprego de todo mundo. E aí sim, a gente entender, como o Yoshida falou também, o impacto disso, né, o mínimo impacto disso no meio ambiente ou no mundo que a gente vive, aí sim a gente começa a dar grandes saltos de evolução,
quando a gente consegue entender esse conjunto como um todo. Não é simplesmente uma peça que está sendo produzida, um operador que está ali trabalhando, ou uma fábrica que está ali produzindo qualquer coisa que seja, e sim um conjunto como um todo, onde a gente está todo mundo inserido nesse meio, nesse conjunto, e aí a gente começa a entender que consumir menos energia é importante, consumir menos água é importante, consumir menos é importante, e a gente está produzindo melhor, com mais eficiência, com mais Entregar mais, né? produtividade, entregando mais, consumindo menos. Esse é o grande segredo. Por isso que o segredo está sempre nas pessoas. Alessandro, por incrível que pareça, piscar de olhos, já passamos aí 1 hora e já estamos indo para o nosso encerramento dessa live. O papo foi uma delícia, foi muito bom receber você aqui. Nossa imensa gratidão desde já. E eu vou pedir para você colocar aqui as suas considerações finais, deixar uma mensagem bacana para todo mundo que está seguindo a gente aí, vendo a nossa live. Vai lá. Bom, eu que agradeço essa oportunidade. Realmente foi um tempo maravilhoso, passou rápido. É sempre muito bom receber os conselhos do Eduardo e do André. Realmente vocês estão mudando as empresas aqui do Brasil, e não só as empresas, as pessoas, né, antes das empresas. Eu tive o prazer de ter vocês palestrando no meu evento e vi como que mexe com as pessoas. Então, eu acredito bastante no projeto de vocês e vou estar sempre apoiando vocês. Oh, Muito imensa obrigado gratidão, por isso. Alessandro. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Tamo juntos. Yoshida, vai lá, considerações finais. Bom, gratidão, Alessandro, e gratidão a todos presentes. E gratidão, Alessandro, porque essa luta, né, de melhorar, convencer as pessoas a usar a melhor ferramenta da forma correta, né, é uma luta árdua, né? E não desistir faz parte desse processo. Então, eu lembro até que um diretor, depois que eu saí da Toyota, também estive na Denso, né, que também é grupo Toyota, ele falou assim, o trabalho nosso de trabalhar as pessoas, para elas terem uma percepção diferente, né? Uma atitude diferente, né? E, no caso, eu era gerente de melhoria contínua na Denso, né? Ele usou a palavra trabalho missionário. Tem que ir convencendo, fazendo as pessoas perceberem o benefício, trazer a pessoa para o lado, né, do construtivo, né? E, né, não ver pessoas sofrendo, se martirizando, ferrando a outra para levar vantagem, mas simplesmente entendendo que ser certinho, fazer as coisas certas, bem feitas, faz toda a diferença, né? E principalmente construir o senso, né, de coletividade, senso de vamos fazer isso junto, e conseguir fazer também vai gerar mais satisfação, e essa satisfação vai realimentar esse processo, né, e até a motivação para continuar esse trabalho missionário continua, né? Gratidão, Alessandro, e gratidão a todos. Valeu, gratidão, Yoshida. Gratidão, Alessandro. E gratidão a vocês que estão aqui com a gente, né, dedicando o tempo de vocês, que é o nosso bem mais precioso. A gente está aqui junto para, né, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e estar dedicando tempo de vocês para estar aqui adquirindo um conhecimento a mais, podendo evoluir, estar junto aqui, participando junto com a gente. Então, a nossa imensa gratidão é para vocês, porque isso faz com que a gente entenda que a gente está conseguindo o nosso propósito, a gente atingir o nosso propósito de impactar pessoas, de transformar pessoas, porque quando a gente impacta as pessoas e transmite o nosso conhecimento, a gente começa a transforma as pessoas vão transformando outras pessoas, mudando a cabeça, mudando o mindset, a forma de enxergar as coisas, e aí a gente consegue realmente impactar, transformar o lugar que a gente trabalha, transformar o lugar que a gente vive, a cidade, o estado, o país, e se a gente quiser de verdade, a gente transforma até o mundo, porque aí assim a gente vai poder passar o bastão aí para a próxima geração com a cabeça tranquila e poder ir desse mundo para outro melhor, com a certeza que a gente está entregando um mundo muito melhor do que a gente recebeu da geração anterior. Então, E principalmente por inspirar a isso, próxima geração a continuar esse processo, né, Igor? exatamente. Por isso que, a partir de agora, microfones de vocês estão todos abertos
porque o nosso aplauso vai para vocês. Imensa Gratidão a gratidão. todos, E gratidão. amanhã a gente tem Boa mais noite. outra Gratidão, live Alessandro. especial. Espero todos vocês aqui junto com a gente. Imensa gratidão. Até Parabéns. mais. Boa noite. Bom Boa noite. descanso. Até Gratidão, mais. pessoal. Gratidão. Gratidão. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.